mais um Pod Mãe no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. A gente vai falar sobre acupuntura pediátrica. Gente, eu não fazia ideia de que se fazia acupuntura em crianças. Ele vai contar, a Patrícia Lucas, que é a nossa entrevistada de hoje, especialista na área, vai falar pra gente como funciona, como que ajuda nossos bebês, né, nossas crianças a terem uma vida mais calma, saudável. Conta um pouquinho pra gente das áreas que a gente pode atuar. Patrícia, conta um pouquinho também da sua especialização para as pessoas te conhecerem. Claro, vamos lá. Obrigada pela participação, pelo convite, né, de poder disseminar aí um pouco mais sobre a medicina chinesa, as técnicas da medicina chinesa, que a acupuntura faz parte disso. Eu sou enfermeira há 10 anos e sempre trabalhei com gestão de qualidade de vida, e a medicina chinesa ela entrou nesse meio para melhorar justamente a qualidade de vida não só dos adultos, mas também das crianças, e reduzir um pouco de medicamento, entender porque, no caso das crianças, tem muita sinusite, tem muita questão de olho, por que fica com o intestino preso, né? Então, a medicina chinesa, ela trabalha em toda essa vertente, principalmente no autoconhecimento. Então, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente conhece o nosso estilo de vida, começa a analisar cada ponto, nós conseguimos melhorar sono, melhorar a qualidade do sono também. Eu já fiquei muito interessada, porque Gabriel, rinite a vida inteira, desde que nasceu meu filho. Então, problema respiratório, por exemplo, a medicina chinesa nós conseguimos. E começa assim, pelo básico, por exemplo, ele anda muito descalço. Anda. Então, isso daí já interfere bastante. Não pode? Não. Nem no calor? Nem no calor. Eu sou de Pará, então nossa família inteira sempre andou descalço. Mas você pode ver que é calor, mas o pé muitas vezes é gelado. Então não pode. Por quê? Porque assim, isso daí é um frio que traz frio interno para o corpo. O frio para o corpo, tanto feminino quanto masculino, criança, adulto, não importa, qualquer idade. Ele faz com que os órgãos, a energia dos órgãos, eles fica mais enfraquecida. Por quê? Nós temos uma temperatura interna do corpo. E o nosso corpo ele precisa trabalhar bastante para manter naquela temperatura. Só que sempre está gelado. Então, você está com o pé no chão, está gelado. Uma mulher que está tentando engravidar, por exemplo, que ela deve evitar a água gelada, com gelo mesmo. Porque isso tudo vai enfraquecendo a energia interna do corpo. Então, no caso da sinusite das crianças que vivem ali com aquele catarrinho, com aquela secreção, né, precisa esquentar o corpo. Na medicina chinesa, a gente fala que essas secreções, tudo, é umidade interna, né? Então, a gente precisa tirar a umidade dos órgãos. E como é que tira? Esquentando o corpo. Porque quando a gente esquenta, o vapor, a umidade, ela evapora. Né? Então, a gente precisa manter um dos quente. Tratamentos é esse. Deixar de andar descalço. De andar descalço. Você pode colocar um chinelo ou então uma meia que seja mais grossa no solado. Porque às vezes você tá de meia, mas o pé tá gelado ainda. Verdade. Mas isso pra mim foi uma descoberta maravilhosa, porque a minha filha tem... E assim, eu descobri sozinha por percepção. Não sabia que fazia parte de um estudo e nada do gênero. A minha filha tinha muito aquelas tosses na madrugada, aquelas tosses seca, rinite. E aí eu comecei a reparar que todos os dias que ela andava descalça, ela atacava. Ou quando ela acordava na madrugada, sei lá, pra fazer xixi ou pra ir pra minha cama, ela ia descalça, ela saía do quarto e pisava no chão, ela tossia o resto da noite. E aí uma outra coisa que eu percebi, pijama. Ela não pode dormir com pijama que de maneira alguma possa mostrar as costinhas dela. Exatamente. Todas as noites que mostra as costinhas dela, ela tosse. Porque aí a Márcia fala, o Gabi só dorme de cueca. Só dorme de cueca. Não, ele dorme. Mas ele não gosta de lençol. Fica descoberto. Fica descoberto. Então tem que agasalhar ele, porque ele desde pequenininho faz assim com a perna e tira o lençol. Tira os lençóis também. A parte das costas, né, representa principalmente a nossa imunidade. Tanto que uma das técnicas que a gente utiliza, que é com as ventosinhas, que é para melhorar a imunidade, é na parte das costas. Né? Então,
isso que você descobriu no seu filho, na sua filha, é muito verdade. Acontece muito. As nossas costas todas, principalmente lombar baixa, às vezes a gente coloca uma blusa que fica assim, ali, só a faixinha, né? Do corpo aparecendo. E aquela faixa tá gelado. Aquilo ele pode prejudicar também. Baixar a imunidade, pode fazer com que a secreção aumente. Então, tudo isso vai estimular a umidade interna do corpo e vai estimular também. Você sabe que quando eu fico sinusite da nervosa, criança. eu fico com uma dor na lombar. Ela vai exatamente ali, meu nervosismo vai exatamente para o lombar. Os rins, né? Os nossos rins controlam a nossa lombar. Então, qual que é o sentimento que está relacionado aos rins, por exemplo? É o medo. Então, se às vezes você está passando por alguma situação do seu trabalho, uma coisa nova, um programa novo que vai participar. Tô no quarto programa Programa novo. Projeto. Tá? Você tá falando pra mim? Ela lança um novo. Ó. Então, precisa trabalhar muito o rim. Entendi. E aí, o calor, ele faz com que você aqueça, principalmente essa parte da lombar, e você não reduz o medo, mas você ajuda o seu corpo a gastar menos energia, que é a energia dos órgãos, né, que a medicina chinesa trabalha com a energia dos nossos órgãos. Rim, fígado, intestino, coração. Então, quanto menos energia esses órgãos gastar, melhor para nós, porque aí nós não vamos ter imunidade baixa, não vamos ter dor. É um reforço na imunidade. É um reforço na Então a gente tem que imunidade. estar sempre quentinho. Tem que estar sempre É quentinho. isso. Desliga o ar-condicionado. Já que a gente mora numa cidade quente, né? Precisa estar com ar-condicionado sempre. Então, você sempre buscar esquentar o seu corpo. Aqui nas costas, principalmente nós mulheres, aqui nas costas, para não ter cólica menstrual. Por que quando a gente tá menstruada, coloca ali aquela almofadinha quentinha, né? Porque o calor, ele faz com que o corpo nos proteja também e alivia a dor. Então, nas costas, nos pés e nas mãos. E dá uma sensação de prazer, né? De conforto. Eu durmo com cobertor. Também. Eu não tô nem aí, eu também. durmo com cobertor porque eu acho que é isso. Agora eu fiquei muito curiosa em todos esses isso, negócios isso que é você tudo pra trouxe criança. aí. Eu trouxe a agulha. É claro que É diferente a agulha? Porque eu já penso assim, meu filho vai morrer de medo. eu trouxe para vocês conhecerem. Tá bom. Mas em criança, geralmente, a gente não utiliza. Como é que você não utiliza como é como que você faz? Porque a agulha, na medicina chinesa, a gente precisa deixar 20 minutos no corpo. Ela se E aí a furou. criança não vai ficar parada. me furei. É uma agulha muito fininha. Nossa, né? e ela é molinha, Ela é né, molinha, até. ela é bem Eu já fiz. flexível. Eu já Na época fiz da também. gestação, fazia muito nas minhas costas. Fiz acupuntura também já. Eu faz fiz muitos antes, anos. num dia antes do parto, né? Aquela que dizem que Pra é pra estimular. estimular. Eu fiz. Menina, eu fiz doula, né? Tudo. Eu falei parto humanizado. A gente Colocar vai... até um maravilhoso. cigarro no meu umbigo. É a moxa, né? Cigarro! É a mocha, mas mocha. é que eu não sabia o nome, eu falei cigarro. A minha mãe, que calma, cara, tem o diabo de um cigarro. E a moxa é uma técnica do calor, né? A gente sempre utiliza quente. O calor, ele é para estimular mesmo a nossa energia, para muito poupar. bom. No caso do parto ali, para estimular o bebê. Mas quando eu fiz acupuntura, não era essa agulha flexível. Eu sei porque eu comprava na época, eu fazia, enfim, com uma pessoa, e ele pedia para eu comprar as agulhas. E eu Isso. comprava, mas eram umas agulhas mais menores, mais duras. Deve ser mais Hoje nova. elas são utilizadas assim, dessa forma. legal. Que aí são descartáveis. A gente utiliza e joga fora. Isso. Não é uma pontura Tá, só. em criança né? não. Então, em Em criança, criança, eu o trouxe quê? para vocês verem, né? Porque assim, a partir dos 10 anos, a criança já deixa a gente colocar. Porque Já deixa mais ou menos. Minha filha tem 10 anos, você não coloca agulha nela nem ferrando. Mas, como não dá para usar agulha, hoje a gente utiliza muito laser, Sim. que é um laser de baixa frequência, né, para poder estimular os pontos de acupuntura. Então, por exemplo, para dor de cabeça, que é esse ponto aqui, que é um ponto Dorflex, que a gente fala, né? Então, nós colocamos o laser aqui, ele não é invasivo. Vamos mostrar aqui né? pro povo poder ver onde é que é. Então, deixa eu só ligar aqui. Então, você deixa o laser um tempo Deixa nessa região? 20 segundos, geralmente, em cada ponto. E aí, ele também vai estimular a circulação sanguínea e oxigênio dentro dos vasos.
No caso da sinusite que a gente estava falando, Onde é o ponto? o laser é feito dentro do nariz. Então, coloca uma proteção e aí o laser vai lá para dentro. Então, a criança não fica com medo do caso de agulha. Sim. É até divertido porque eles colocam óculos do laser e aí aqui um óculos colorido, eles se divertem na sessão. Legal, Quanto tempo eu gostei. vejo melhora? Quantas sessões? Logo na primeira sessão, no caso de sinusite, já tem uma melhora muito significativa, inclusive no espaçamento das crises. Olha, eu acho que tem um rapaz aqui nesse estúdio que vai precisar bastante desse tratamento para tosse, tá? Já Desde que a vamos gente começar com ele. Vamos colocar nele, na garganta dele. Se você estiver ouvindo uma tosse nesse episódio, já vai ser tratada. Então, voltamos. É Desculpa, mas eu isso. tava me segurando pra falar da tosse. Eu ouvi, eu falei, deixa eu falar ficar aqui. mesmo? Deixa- O Júlio, beijo, Júlio. Júlio, Obrigada. vamos conversar depois da sessão. Eu trouxe material extra. Júlio, toma água, Júlio. Sim. É, e aí o laser também pode ser utilizado para ansiedade. Então tem um ponto aqui bem no meio. Da angústia. Pode, da Eu angústia. sempre que eu faço massoterapia e ela faz aqui quando tá dolorido. Ah, vou levar, né, Mas é pessoal? E você fica aqui. É aqui no meio dos seios. Ele é entre o mamilo, mas pode bem ser bem aqui no aqui. meio, Você vai é o ponto da apertando angústia. Eu o vou lugar ficar que doer andando mais. isso, então, é isso? É uma onde ponta doer da mais, você já fica ali para estimular. Pra sempre. Compra o sutiã. Com suporte. Fica com os Fica lasers. só com uma Não mão tem aquele agora, suporte. a outra tá segurando. Suporte do microfone igual do Silvio Santos. Você Isso. coloca o laser virado, né? É isso, Adoro. é isso. E aí tem as ventosinhas. Esse aqui é o que a gente tá A ventosa, a acostumado. criança não reclama, já. Não reclama. Mas é pra essa criança daqui, menor, essa? essa aqui é para bebezinho. Ah, tá. Porque o bebê, ele tem um estímulo maior. Um estímulo maior. A gente estimula bem pouquinho e ele já responde mais rápido. Sim, ele tem uma sim. resposta muito rápida. A partir de quantos meses pode Já, fazer? desde o primeiro Por mês já exemplo, meu pode. filho não dorme bem. Aí Posso a gente levar. pode fazer a ventosinha, nós fazemos principalmente nesse ponto aqui da testa. Para sono. Né? Para o sono, para melhorar o sono. Nas costas também para imunidade. Na barriguinha, porque tem criança que tem o intestino preso ou o intestino muito solto. Ou gases. Gases. Então, nós conseguimos utilizar a ventosinha. Essa daqui é bem molinha para ele. E faz quantas vezes por semana? Uma vez na semana já é Tá, suficiente. uma vez na semana. Casos muito intensos, igual do intestino, que a gente precisa trabalhar outras questões, aí umas 10 sessões nós vamos precisar. Mas no caso do seu filho aí da sinusite, rapidinho já resolve. Olha, vamos lá. Vou marcar. Mas você... é isso que eu ia Esse aqui, perguntar. ó, é a ventosa de acrílico, né? Então a gente precisa Esse eu já desse fiz nas aparelho. minhas costas. E aí ele tem a pressão negativa. Então a gente puxa e ele fica preso. Então ele puxa o ar de dentro e com isso vai estimulando os pontos. A gente coloca em pontos específicos de acupuntura. Pode ser aqui para melhorar a imunidade, pode ser aqui para melhorar a ansiedade, pode ser no rosto, nas Vamos usar outro costas. equipamento. Mas não fica roxo? Então, alguns pontos não ficam, né? Porque Aqui, no por rosto exemplo, vai ficar engraçado. aqui no rosto ele é só mesmo pra gente estimular a tranquilizar a mente mesmo, né? Que é o ponto que nós utilizamos aqui. Não fica roxo. Nas costas fica bastante. então. Porque as costas representam todos os nossos órgãos. Coração, pulmão, rim. Então, dependendo de como tá a energia desses órgãos, que aí vai Nossa, ficar fica roxo. bem roxo. Quanto mais roxo ficar, mais estagnado tá, mais parado tá. Então, a gente precisa movimentar isso. Se ficar muito claro, é porque tá faltando energia. Então, a gente precisa Ixi, meu também vai ficar estimular. branquinho, coitado. E onde a gente coloca para o cérebro fazer dinheiro? É aqui, ó, bem no topo da cabeça. É isso. É o ponto do foco, que daí você cria foco e trabalha, né? É isso. Sério? Mas existe mesmo? Existe. É bem no topo da cabeça. Porque Sabe a o moleira número- das crianças? isso, é isso que eu queria É na saber. moleira que você Eu vai vou precisar fazer. de um Então, desse pera, também. mas a gente vai colocar Aqui isso ou nas aqui? crianças, então, desde 8 anos. Aí a gente não precisa A partir de já. Eu vou usar um aqui. Ó, dá certo. Aqui, Roberta, ó. Unicórnio. Ótimo, gente. As crianças vão adorar virar um unicórnio. Vão. E também tem as fórmulas vocês chinesas. Eu trouxe aqui as Mas bolinhas. Você receita as fórmulas? Receito. Mas é chumbinho? Não parece chumbinho? Posso tomar? A gente já colocou a mão, mas O que é? esse daí é pra mente. Esse é pra mente. Pode tomar? Tipo o quê? Como assim, Pode. pra mente? Eu vou Pra tomar tranquilizar agora. a mente. Vamos no mundo! Ah, é tipo remédio? Tem que É tipo engolir? remédio. Pra criança, se ela não tomar medicamento, a gente consegue diluir. Ai, dá um potinho pra mim. Sai todo mundo. Dá um potinho pra mim. Não, é sério, mas tem algum efeito tomar colateral? Não pode. Na verdade, o adulto precisa tomar 8 bolinhas Ô, louco, 2 peraí. vezes por dia.
Não vai dar. A sua dose já. Já passou. Não, então, adultos são 8. A criança de 1 a 2 vai depender do que nós vamos trabalhar. E aí, o que tem aí, né? São fórmulas que vêm da China mesmo. Ervas, plantas, algas, cogumelos, tudo chinês. E para estimular também, ou a estagnação, lembra que tá roxo, fica parado, então a gente circula sangue e oxigênio, ou então traz energia porque tá faltando. A criança não tem falta de energia, né? Eles têm excesso. Tem excesso. Mas a gente consegue controlar algumas questões Mas, internas. por exemplo, tem uma questão emocional do meu filho. Quando ele fica muito agitado ou muito apreensivo com alguma situação, ele vomita. Ele tem o estômago bem sensível quanto a isso. E aí, por exemplo, a gente já percebeu que tem a ver com ansiedade crônica. Ele trata a ansiedade crônica na terapia. Mas como é que a gente conseguiria tratar uma criança ansiosa com medicina chinesa? Através do autoconhecimento, principalmente. Mas, como ele é muito pequeno, nós vamos, aos pouquinhos, trazendo a percepção para ele entender o que acontece com o corpo dele quando ele está ansioso. Por exemplo, se ele vai na casa de algum parente, que aí nesse lugar ele fica mais ansioso, ou ele não gosta da pessoa, né? Então, já sabendo que vai fazer isso, o que ele pode fazer? Existe uma técnica de respiração. No consultório eu ensino muito as crianças a respirar. Mas, assim, é diferente de nós, que a gente pensa, a gente tem que ficar 5, 10 minutos ali parado respirando. A criança, quando a gente traz essa percepção de que se ela fizer 1, 2 respirações, ela já vai estar mais tranquila, ela já vai estar num momento calmo, então ele consegue parar e respirar. Eu tenho um paciente que fica no banho, sentadinho em posição assim, cruzado as pernas, e fala, mamãe, eu estou muito agitado, deixa eu respirar. Ele faz... E dá super Passou. certo, né? Mas eu tenho um hábito de muito com a minha filha, tudo que acontece é porque eles são muito dramáticos, né? Tudo é algo muito intenso. Tanto que hoje, antes de vir pra cá, tem um parquinho lá de casa, que ela foi andar pelo lado de fora do parquinho, ao invés do lado de dentro. Sabe aquelas casinhas de madeira? Aí ela começou a colocar o joelho nas grades e ficou presa. O joelho dela prendeu lá dentro, não saía de jeito nenhum. Ela começou a entrar em pânico, começou a gritar. Eu falei, mas tá doendo? Não, mas ela gritava de ansiedade, provavelmente. Eu falava pra ela, respira. Calma, a gente vai tirar. Calma, respira. Aí ela fica... Pois é, mas às vezes quando a gente fala calma, respira, não significa... Desculpa. Mas é a mesma coisa, eu tô passando mal, alguém falando calma. Não funciona. Não, mas criança funciona melhor. Adulto, Mas adulto não. Adulto, Por isso que é o que nós vamos fazendo aos pouquinhos, trazendo a consciência para corporal também. Corporal, e não é na hora do pânico que você vai pedir. Então, por exemplo, antes nós vamos ensinando a criança que quando eu tô brincando, dói muito aqui, às vezes eles falam. Né? Porque tá brincando com a boca aberta, não tá respirando direito, né? Então a gente ensina, quando começar a doer aqui, você para e respira 2 vezes. Então, ele vai entender que se ele não parar e respirar, vai doer. Então, se ele não quer que doa, ele vai parar e respirar. Você fala, mas a criança faz isso? Faz. Conforme você vai ensinando, todos os dias, você vai falando. É muito metódico. Se eu falar... eles vão fazer. Então, esses combinados funcionam muito com criança. Eu acho que eles são mais com ele do que com os adultos. Agora, sim, você tem uma clínica, certo? Tenho. Você atende em casa quando são bebês... Ou não. Atendimento domiciliar, não. Como é que Quando funciona? é bebê, eu vou até a casa, né? Mas já criança maiorzinha, não. Aí Quantos vai até anos? A partir de 6 anos, já pode ir para a clínica. No Jardim América, eu atendo em 2 locais. Nos Estados Unidos, ali no Jardim América, e na Bela Vista, ali na Carlos Sampaio. Legal. E aí, com horário marcado, quanto tempo dura uma sessão? 1 hora uma sessão. E aí, a criança, eu sempre peço para levar um brinquedinho, né? Então, eu tenho um que ele é super fã das capivaras. Então, ele leva vários brinquedinhos da capivara, ursinho, assim. Tem aquela capivara que fala? Sim. Então, cada um leva o seu bichinho preferido para fazer parte da sessão. Então, é uma terapia integrativa bem lúdica, porque com a criança... Participam, a gente desenha. Às vezes, o pai não pode ir, a babá leva, né? Então, tem sempre esse contexto para poder entender as pausas, entender que precisa beber água. Isso, né? A minha não bebe água, eu acho que vou ter que levar. Entender a dor. Ela tem problema de concentração mesmo na escola. Então, focar a medicina chinesa, a acupuntura em si, mas a ventosa a gente trabalha também muito para o TDAH, né? Então, trazer para a criança
por que ela tem que ficar ali atenta, ou então por que ela não pode ficar tanto no celular, por que ela tem que dormir no horário, porque às vezes não entende. Eu tenho um reloginho que marca todos os órgãos também, então eu mostro para a criança, olha, você dormindo até esse horário, quem vai estar funcionando vai ser seu intestino, seu fígado, ele vai entendendo. Você fala, nossa, mas a criança não sabe o que é fígado, o que é intestino, mas quando você começa a mostrar os desenhinhos, começa a mostrar no corpinho dela, ela entende, e ela vai trazendo para o dia a dia dela essas percepções. Igual mesmo a dor, por exemplo. A criança fala, eu tô com dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça é aonde? Como que dói? Se você apertar, para de doer? É uma dor na frente? É uma dor atrás? Então, conhecer o próprio corpo também faz parte da terapia. Para ele ir sabendo e direcionando a dor, vendo o que é, como é que é. Porque, por exemplo, uma dor que dói no olho, dói a lateral e dói ponto da cabeça, é o fígado, geralmente, que está em evidência aí. Que é a raiva. É a dor da ressaca também. Eu percebi que é o fígado, entendi o Na recado. hora eu já sei. A criança não vai estar ressaca, né? Não, mas eu tô falando da Eu dor. peguei esse bilhete, entendi. Então, é o que? A raiva, as frustrações. Sim. Então, a gente consegue trabalhar esse lado. Se ela fala que ela tá com uma dor, que quando a gente aperta e a dor passa, é o baço que tá aí. Mas o que faz o baço? São as preocupações, que geralmente são dores que acontecem em período de prova da escola. Isso. A criança precisa passar, precisa estudar muito. Tem uma mãe louca que grita. Tem. Vai estudar, faz isso, a nota não tá boa. Se você repetir, aí eu compro. A sessão, na verdade, ela funciona como uma terapia, É uma terapia medicinal, Isso. assim. É como Exatamente. se você fizesse os dois trabalhos, meio que psicológico com físico. Você precisa entender o psicológico também, é isso. A criança, acaba... eu preciso entender o psicológico, preciso entender o estilo de vida, não só da criança, mas também dos família. pais. Família. Porque às vezes a criança não dorme cedo porque os pais pai não não. chegam cedo Sim. em casa. Claro. Então, como é que a gente vai cobrar isso da criança? também, Precisa meu, lá em entender todo o contexto. Não dorme. Lá em casa não Eu funciona também, acabei de assim. estragar o segundo bebê, gente. Oh, meu Deus. Ela tem 7 meses. Ela acordava todos os dias 6h30, 7 horas da manhã. Eu falava, não, gente, 6h30, 7 horas. Pra que o bebê vai ficar acordado 6 horas? A minha casa funciona super bem. Todo mundo dorme cedo e acorda... Ai, não. Aí eu falei, não, assim, preciso cedo. dar uma estragadinha nela, né? Eu comecei a tentar empurrar um pouquinho. Agora já estraguei de vez. Tá Ela indo não dormir consegue 10h30. Ah, não. E acorda às 10. Eles aprendem errado. Nossa, ela dorme bem, hein? Quase 12 12 horas horas. aí. Direto. Mas 10h30 já eu empurrei, porque ela queria dormir 7 horas da noite pra acordar 7 da manhã. Eu falei, pra que vai acordar 7 da manhã um bebê? Eu vou aproveitar o bebê à noite, né? Eu chego do trabalho às 6h30, ele vai dormir às 7? Não, tem que aproveitar o bebê até às 10. Isso. Enfim, estraguei o segundo bebê da casa. Ah, mas aí agora tem que ajustar essa nova forma. Mas essa coisa que você falou da respiração é muito legal, porque não serve só para criança, para adulto também, né? É muito dois básico. respiram. Eu dou a aula de oratória e tudo, e a gente fala muito sobre isso, sobre a consciência corporal e da respiração. Porque se você não respira bem, você não consegue falar bem. Não consegue. Você não consegue dar as pausas, você não consegue, né? Você não consegue evoluir, às vezes, em alguma questão que você tem até. Eu preciso responder um e-mail, mas você está com a cabeça quente. Sim. Se você parar para respirar, tomar um copo d'água e abrir a janela, olhar a paisagem, assim. 5 minutos, né, que seja. Pode ser até menos, com 1 minuto. Tem uma técnica de respiração, essa daí é bom para as mamães, que ela chama quadrado. Elas são 4 segundos de cada etapa. Então, você vai puxar o ar 4 segundos, prender o ar por 4 segundos, soltar o ar por 4 segundos e prender novamente sem ar 4 segundos. Você faz isso 4 vezes, por isso que é quadrado. Ai, não mata a criança. Não Sim. mata a criança. Fica todo mundo vivo e feliz, Vivo e né? feliz. Você pode Não fazer mata, isso no não trânsito. bate, não faz, não grita. Como ela é muito curtinha, você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Então, você não consegue estar respondendo ali. Pensar. Puxa, prende, solta. 1, 2, Tem que soltar 3, em 4 e depois prender prende de novo. e 4 E aí segundos. faz de Faz novo. 4 vezes, dá 1 minutinho. E é muito bacana. Por quê? Porque você ativa a circulação sanguínea, a circulação de oxigênio e na cabeça. Então, você para um pouquinho o seu pulmão, porque a gente fica assim, ou respirando muito ou não respirando. Ou respirando errado. Errado. O que eu percebo é que quando me dá ansiedade, a minha respiração, ela é travada. Curta. Então, assim, eu respiro seguro. Eu fico com o ar parado dentro de mim. Aí eu solto. Aí eu pego rápido, seguro. Todas as vezes que eu percebo que eu estou com alguma crise de ansiedade, minha respiração está exatamente assim. Que é o principal, é o foco aí da ansiedade. O nosso tórax, ele precisa trabalhar como se fosse um chicote, porque ele é uma caixa dura. Se você prender, ele fica muito rígido, né? Então, é um tubo rígido que fica aqui. Então, a gente precisa trabalhar
essa expansão do tórax para você oxigenar o cérebro, para você poder regular a frequência cardíaca e respiratória e regular essa pico de ansiedade que você tá. Então, já que você sabe disso, você já começa a criar mecanismos de defesa. Quando você estiver na ansiedade, na crise de ansiedade, você parar para respirar. Você puxar o ar, você abrir o tórax. Porque a tendência é você querer ficar assim, ó, se fechar. E assim você não consegue respirar. E tem um aplicativo também que tem algumas... que me ajudava muito. Quando eu tinha grandes picos de ansiedade, uns 3 anos atrás, ali no auge da pandemia, me dava picos e aí eu tinha um aplicativo que eu seguia. E eu fazia esse aplicativo toda vez que eu sentia que eu estava com crise. Aí isso foi fazendo com que eu me desmamasse do medicamento. Medicamento, exatamente. Isso me ajuda muito. Você vai trazendo para o inconsciente, né? O consciente de que você precisa parar e respirar, de que é importante você respirar. A gente não dá valor na respiração. E aí, com a criança, a gente traz desde pequenininho, aprendendo a respirar. Nem que for 2 respiraçõezinhas que dá 10 segundos, porque eles não vão ficar parados. Mas você já cria consciência para quando ele ficar adulto, ele saber que ele tem que parar e respirar. Eu falo pra minha filha que ela tem que respirar. Eu falo, para, não chora, respira. Mas não sei se eu sei mas falar. eu acho que às vezes Assim, nem é um não chora. Ela até pode chorar. Pode chorar, mas para um pouco e respira. Eu sempre falo pra ela, qualquer coisa que você faça, para e respira. Porque às vezes vem muita coisa na cabeça e aí ela não consegue normal, né? Enfim, descrever. Ainda mais que é uma pré-adolescente, né? Ela tem 10, então é uma tudo aquele turbilhão, né? De informação e tudo. Respira. Respira que você vai lembrar. Respira que você vai saber. Respira. Ela, você acha que tudo é respirar? Não, tem que tomar água também. Tomar água. Isso. Eu vou, não, tomar água. Se não quer respirar, toma água, porque daí você tem que parar, né, também. Então, da fala, né? A respiração é importante. Por exemplo, o Gabi, meu filho, também faz fono. E ela ensina a técnica de respiração, porque ele teve uma dislexia, porque ele ficava ansioso pra falar e travava. Então, tem muito a ver. Ela ensinou técnica que ela colocava assim, 4 velhinhas. E aí, ele tinha que acender a primeira. A gente acendia com fogo a primeira. E aí, com a respiração, ele tem que dosar a respiração pra ir acendendo até a quinta. Outras. E é muito legal, porque isso ele aprende a dosar o quanto que ele vai precisar respirar e soprar. E o autocontrole também. Porque se ele for muito ansioso, ele vai apagar a vela e não vai passar o fogo. Vai apagar. Então é tudo... Cara, é muito doido, né? Nós vamos fazendo na sessão essas analogias para a criança. Por isso que os brinquedinhos é importante. Porque a criança ela vai associando o brinquedinho. Às vezes o brinquedinho participa ali da sessão. E ele vai... Você faz jogos também? Fazemos jogos, tem desenhos. Então, não fica só ali colocando a ventosa, porque as crianças ela não vai ficar 1 hora só deixando você fazer ali. A gente coloca música, a gente canta, então vai trazendo essa alegria para a sessão para não ficar aquele negócio médico, né? Vai ficar uma coisa chata, não precisa ser uma coisa agradável. Já é pegar E essa algema? Essa algema é para fazer o laser no pulso, então a gente tira aqui o biquinho dele e coloca aqui e coloca aqui no batimento que a gente tem. E para que é isso? E ele é para também estimular o oxigênio e a circulação sanguínea. Ajuda muito também na imunidade. Então, são técnicas que para a criança vai funcionar muito. Porque... Aquela criança, por exemplo, que vive doente, vive internada, vive não sei o quê. E a gente estava falando do frio, de andar descalça. De frio, né? Tem uma questão também do queijos e derivados, leite, né? É um assunto muito controverso, né? Falar de leite e derivados, mas pelo menos para a medicina chinesa, eles não aconselham muito leite e derivados. Por quê? Acumula muita umidade, né? Muita mucosidade dentro do nosso corpo. Já ouvi. Então, até de médico aqui. Esses alimentos meu filho nunca fez favorece muito também no caso da sinusite. E das alergias. Das alergias. É difícil um pouco controlar, porque a criança ela gosta de comer essas coisas. Mas sempre que a gente puder reduzir um pouquinho, vai facilitar muito na melhora desses sintomas. Então, a alimentação... Orienta também. A alimentação, ela vai vir muito presente. Tomar coisinhas mais quentinhas, alimentos mais quentes, igual um gengibre, por exemplo. A criança não gosta de comer, mas sei lá, você rala, coloca no meio canela, do suco, né? a canela. Nossa, as minhas filhas, elas comem muita canela. Minha filha não come nada. Não? Não gosta? Não, nem se você misturar no suco ali. Macarrão. Ovo. Cúrcuma, que fica vermelhinho. Cúrcuma eu uso. Pode ser também. Eu uso açafrão. O arroz amarelo elas amam. Delicioso. Fica arroz amarelo. É muito bom para estimular o calor da criança, né?
dentro do E corpo. as fórmulas são feitas como? Você manda fazer? Isso, essas manipulada? fórmulas, elas já vêm prontas da China. Tem uma fábrica aqui, um representante farmacêutico aqui no Brasil. Né? Não leio. Velha, né? Não. E aí, para cada questão, a gente trabalha uma coisa. Então, se for para mente, trabalha uma fórmula. Se for para a gente melhorar as questões de intestinais, é outra fórmula. Ou então, uma junção das fórmulas. E aí, são bolinhas muito pequenininhas que a criança, ela acaba brincando, tomando. Ou então, se ela não gosta de comprimido, a gente consegue diluir com mel. Então, esquenta a água, aí ela dissolve, coloca mel, fica docinho, ela toma. E aí fica belezinha. Dá para tratar da mesma forma. É possível tratar a dermatite? É possível. Inclusive, A minha dermatite a da minha filha, ela é assim, dá dó. A pele dela é inteirinha marcada. Dá para tratar, porque existe... nós temos o yin e o yang, né? Que são as duas polaridades da medicina chinesa. Quando você tem dermatite, você tem o calor subindo. O calor não consegue descer. E aí, a ansiedade, ela está muito relacionada a isso. Você tem muito calor na cabeça. A gente precisa descer esse calor. E por alguma questão de intestino e estômago, você não consegue fazer com que esse calor desça. E aí, nós utilizamos, principalmente a acupuntura, nós fazemos nas costas, né? A acupuntura e a ventosa, que é uma técnica, inclusive, que eu aprendi na China. Eu estive na China estudando agora em setembro. Fiquei 30 dias nos hospitais na faculdade lá. Que legal. E aí eu trouxe uma técnica que não é muito utilizada no Brasil, porque a gente precisa estimular muito e fica muito vermelho, né? Os pontos ficam muito marcados. Mas não é no rosto. A gente não faz nada no rosto na medicina chinesa para rosácea. E essas dermatites. Em si, na orelha e nas costas. E funciona muito. Eu tenho até... Depois eu te mostro foto, que eu vou postar ainda hoje. O resultado que a gente teve. Muito positivo. Melhora bastante. Ela tá à base de feridas, assim. Aí fica, esses sabe cravinhos, esses negócios. É muito corticoide. Aí, Toda vez é corticoide. Aí uns médicos já Corticoide falam... melhora uma coisa e piora todo o resto. Não, e não só. Ele falou que mesmo na pele, o fato de você usar muito corticoide, ela vai afinando. E aí a tendência... Sabe onde é, tadinha? No bumbum. Onde ela mais tem. No bumbum e no resto da perna que é atrás. E aí ele falou, se a pele começar a afinar, quando ela crescer vai dar muita estria. Porque a pele tá fina. E ela é a base de corticoide. Ou é pura ferida. Você passa a mão assim na pele dela, parece lixa. Parece uma lixa. Ela não tem pele de criança. Porque não dá tempo de formar uma nova pele. Então, a gente consegue tratar, pode fazer com laser. Também, porque o laser ajuda na cicatrização. O laser ajuda, mas o principal que nós vamos fazer são técnicas na orelha e nas costas, que dá muito certo, funciona, tem um resultado muito positivo. Tira toda essa... porque também depois, quando vai machucando, não cicatriza e pode ficar marca. Não, né? tá toda marcada. A pele dela parece... inteirinha. E fica umas manchas brancas. Mas é a Maria Alice. Tá, Maria Alice. A maior. A maior. Então, a gente trabalha com várias técnicas, né? Dentro da medicina chinesa, são 8 técnicas. E aí, a questão emocional também vai entrar muito presente nisso, para a gente poder espaçar a crise e reduzir tudo isso, né? Esse vermelhidão. Existe cura pela medicina chinesa ou não? É tratamento? É um tratamento, porque quando você controla os sintomas, você controla as crises. Então, nós vamos achar a raiz do problema. A medicina chinesa trabalha com raiz da causa. O que desencadeia isso nela? Então, eu faço um questionário, muitas vezes a mãe que acaba respondendo. Claro. Né? Como ela é um pouquinho maior já, a gente consegue entender algumas questões, mas precisa saber a raiz do problema. Porque senão não adianta. Senão não adianta. E aí, conforme você vai passando as crises, igual de sinusite também, às vezes tem pessoas que ficam 1 ano sem ter. Então, você já considera quase que tratado, porque é muito pouco. E no caso da dermatite, funciona muito, é muito rápido o resultado. Com mais ou menos 10 sessões, nós conseguimos melhorar 3 vezes na semana. E aí já melhora a qualidade de vida dela. Pra não ficar com vergonha, às vezes, de colocar vai na praia, piscina, coça. Ela entra no mar, ela sai gritando, porque tá pura ferida. Pura ferida. Aí o mar salgado. Salgado, sim. Dá uma dosinha. Tá bom, gente, preciso Obrigada. Eu adorei.
Eu adorei. Obrigada, eu adorei o tema também, Patrícia. Foi divertido, foi informativo. Isso. E obrigada por trazer, né, também as coisas. Eu acho que explanar, mostrando. A gente acabou com essas bolinhas. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá louca. Ai, As bolinhas são nossas. As bolinhas. eu vou me entupir de bolinha. Tá bom. Obrigada. Isso foi o Pode Mãe. Segue. Qual é o seu arroba? É o patricia.b de bola Lucas. Lá eu tenho várias dicas, orientações e muitas coisas para vocês seguirem aí da medicina chinesa. Obrigada. Obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau.